perfil diferente do comum. Tá. Sempre fui uma pessoa, assim, muito autoconsciente e que sempre procurei ajuda. Talvez porque a minha família teve essa negação, enquanto eu não. Então, minha família, no começo... não, mas espera aí, depressão, isso resolve. Quando veio bipolaridade, que bipolaridade o quê? Sabe, eu cheguei aí em 3 médicos com a minha família porque eles queriam confirmar o diagnóstico. E mesmo assim, foi muito difícil. Eu acho que levou um tempo para minha família realmente comprar aquele diagnóstico. Agora, por sua vez, o meu marido foi muito bacana. Ele foi muito compreensivo e ele fez o possível para me ajudar, me acompanhou em médicos. Não que a minha família também não tenha ajudado. Em determinado momento, eles tiveram um papel também fundamental. Mas o meu marido, ele realmente me deu esse suporte. Ele mesmo faz terapia, né, para poder saber lidar. Mas essa minha independência, ela foi uma vantagem muito grande. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito aliviada. Foi bom para você receber o diagnóstico? Porque aquelas coisas que eu tinha feito, das quais eu me arrependi, eu falava, gente, não é porque eu tenho uma personalidade, assim, totalmente, sei lá, impulsiva. Eu tenho uma doença. E quando você tem uma doença, você tem tratamento e a chance de ter uma vida melhor. Ótimo. E por mais que as pessoas achem, mas viver na vida real, às vezes é duro, né? É duro, mas eu acho que é a melhor coisa do mundo. Você poder se comprometer a longo prazo com uma pessoa sabendo que você vai cumprir. Então, essa estabilidade foi muito positiva. Mas eu posso te contar, no trabalho, como é que foi a reação das pessoas. Tá, legal. Eu tive... acho que eu tenho 3 casos bem interessantes e bem diferentes. Então, é um caso negativo, uma experiência negativa, que aconteceu há muito tempo atrás, então era um momento muito difícil de se falar dessa doença. Um positivo e um bem diferente, que foi um momento que eu tomei uma atitude diferente, eu resolvi abrir a história para a empresa. Então, vou começar com o negativo. Tá. Eu trabalhava nessa empresa, não fazia muito tempo, eu gostava do trabalho e eu atendia uma multinacional. Então, o trabalho era em inglês, espanhol e português, o que já é um desafio, né? Uhum. E aí, eu tive uma depressão trabalhando. E, assim, depressão com o trabalho é uma coisa que não combina. Você, de fato, realmente precisa de um tempo. Pra você ter uma ideia, a minha chefe falava comigo e eu não conseguia entender em determinado momento o que ela falava. Tamanha a lentificação do raciocínio, a dificuldade de concentração. Aí eu via aqueles e-mails, daquela culpa, aquela fobia, porque você fala assim, meu Deus, eu não estou fazendo, eu estou procrastinando. Aí eu falava, não, um e-mail de 600, eu vou responder um e-mail hoje. Chegava no final do dia, eu não tinha respondido, não consegui. E eu ia muito para o banheiro. O banheiro sempre foi meu refúgio. Então, eu ia, sentava ali e falava, pelo amor de Deus, como é que eu vou enfrentar isso? Aquele medo, será que estão percebendo? Olha, uma coisa muito difícil. Eu sei que muitas pessoas que me escreveram e me contam histórias, assim, no trabalho muito difíceis. E você tem muitos profissionais super capazes e com cargos muito bacanas que passam por isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, chegou um momento que não deu mais e eu pedi demissão. Tá. Porque era impensável na época eu chegar e abrir. Assim, era impensável, assim, não ia dar para mim, porque doença na época, licença, era para quem tinha pneumonia, né? Não para quem estava em depressão. É o que dá para ver nos exames, né? Exatamente. É o que dá para ver que a pessoa não está bem e... A gente, outro dia teve uma pessoa aqui, Bia, perdão, se interromper. Não, por favor. Para você tomar água, foi proposital. Ótimo, obrigada. Eu não vou me lembrar agora quem foi que contou isso, mas se vocês conseguirem lembrar, que ela conta que essa questão das doenças mentais, né? Elas vêm, o estigma vem muito da era do racionalismo, que é se você vê, existe, e se você não vê, não existe. Exato. Então, como as doenças mentais é uma coisa que você não vê, claro que altera outras coisas, né? Também, depois aparecem outras coisas, outras doenças, é uma porta de entrada, né? No caso da depressão, você não vê, não existe, né? Então, é o que você está falando. A pneumonia, você tira um raio-x, dá para ver que a pessoa está com pneumonia, então ela está doente. Então... E aí as pessoas tomam
como características, assim, ela não está entregando nada, e com o perfil, né, da pessoa, acha que é o perfil da pessoa. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei e pedi demissão. Falei, não dá mais, não aguento, pedi demissão. E aí eu fui passar no médico do trabalho. Ele falou, puxa vida, mas você não está há tanto tempo aqui, por que você está saindo? Na hora que ele perguntou isso, eu comecei a chorar. Falei, eu estou em depressão. E ele falou, imagina, você não pode se demitir ou ser demitida nessa situação. Ele tinha esse conhecimento, né? Então, ele fez ali um atestado e eu voltei na empresa para dizer que aquela demissão não aconteceria, que eu tiraria uma licença. E, olha, infelizmente, naquele momento, foi um caso ruim, né? Tenho casos positivos, mas a minha chefe ficou muito brava. Porque ela falou, da onde você tirou esse atestado? Da onde você tirou essa fala? Eu não tinha falado com ela. Agora, você vai sair de licença e eu vou ficar sem ninguém para te cobrir. Ué? Eu já tive o período de férias, que eu tive que segurar sem você, e agora, esse período de licença, eu não vou poder contratar ninguém. Eu acho que a empresa não foi muito bacana, né? A empresa tinha que perceber, essa pessoa não tem esse profissional à disposição. Mas o fato é que eu tirei a licença, eu me recuperei, mas eu não voltei para a empresa. Não tinha clima. Aí, de fato, quando eu tive lá uma alta, eu pedi demissão. Então, esse foi um caso muito sofrido, que não foi legal, acho a reação não foi legal. Teve um caso que foi muito positivo. Então, eu trabalhava numa agência bem bacana e eles me mudaram de cliente. E era um cliente que eu não conhecia nada, era de telecomunicações. Eu fui de um banco para telecomunicações. E eu estava ali tomando pé das coisas quando, de repente, troca o meu chefe. Então, mais perdida que eu estava o meu chefe. E ele me perguntava as coisas, me cobrava e eu não sabia, eu fiquei sem suporte. Só sei que um dia tocou meu telefone, eu tive um ataque cardíaco, não consegui atender. Levantei e fui lá para o meu refúgio, o banheiro. E aí eu fiquei lá, escondidinha, com aquele ataque cardíaco, temendo, muito assustada. E eu não ia sair daquele lugar jamais. E aí entrou uma pessoa no banheiro, uma mulher, um banheiro feminino, e eu falei, por favor, você chama a diretora do RH? Ela, pois não. A diretora do RH me encontra naquele estado. E ela teve uma postura que foi sensacional. Ela ligou para minha mãe. Ela me levou no carro da minha mãe, abraçada com ela. Depois ela pegou e conversou com a equipe toda para explicar o que eu estava tendo. Sabe? E as pessoas, eu tinha bons relacionamentos, então as pessoas me escreviam para saber como eu estava, porque a empresa contou que não era um bicho de sete cabeças, que eu não estava louca, né? Mas que eu estava passando por um período difícil. E aí eles me concederam uma licença com um tempo necessário para eu me recuperar e me ajudaram a voltar com as oportunidades. Então, assim, me considerando como a profissional que eu era. Então, eu pude crescer na minha carreira, apesar de ter intervalos por conta de depressão, histórias negativas, porque pessoas como essas que me ajudaram, que me acolheram e que souberam fazer esse trabalho integrado, né? E aí eu tenho uma história que eu acho super interessante, que ela não acontece quando eu já estourei, né? Então, eu já tinha estourado para pedir demissão, eu já tinha estourado quando ela teve que me pegar lá, me acolher. Eu estava numa outra empresa e eu comecei a ter uma demanda pessoal maior que a profissional. Hoje a gente sabe que não existe, né, essa vida profissional e vida pessoal separada, que só anda junto, né? Tem essa visão. Mas na época não. Então, eu ia casar, eu estava com muita vontade de ter filho, e aquela rotina muito louca de publicidade. E aí eu fiquei nessas. Saio, fico... E também preciso do dinheiro. E esse conflito me levou a um momento que eu fui deprimindo. Só que ao invés de deprimir e pedir demissão, eu resolvi abrir para a empresa, antes de estourar. Então, eu sentei com meus 2 chefes, era uma dupla, era um homem e uma mulher. E é engraçado que cada um tinha uma visão. Então, o homem, ele tinha uma coisa bem assim humana, um conhecimento de psicologia também. E ele entendeu, ele falou, olha, Bia, eu acho que eu te dou o suporte, porque eu acho que você tem que ir atrás do que você precisa hoje. Então, basicamente, ele me autorizou assim, a seguir meu caminho. E ela tentou me ajudar dentro do ambiente de trabalho. Não, eu te ajudo no que você precisar, eu vou te dar uma carga horária menor. E ela tentou
fazer um ambiente para que eu ficasse. Eu acabei não ficando, foi uma decisão que eu acabei montando um negócio. Mas eu acho que foi tão bacana essa receptividade, foi tão... eu acho que valeu tanto a pena eu falar antes de estourar. Então, é isso que eu espero, né? Que as empresas ofereçam esse apoio psicológico antes da pessoa ter uma crise feia, sabe? Ela poder ter a chance de conversar e falar, olha, não está legal, eu não estou me sentindo bem, o que a gente pode fazer? E, inclusive, eu tenho até algumas sugestões, né? Do que a empresa deve fazer. Por favor. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, não é papel da empresa tomar uma atitude para tratar aquela pessoa. O que acontece? Algumas vezes, a pessoa é remanejada diária, tem essa carga horária menor, um trabalho menos exigente, metas e tal. Só que ela não vai se resolver, ela não vai melhorar com essa mudança. Perfeito. Ela precisa de um tratamento. Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que ter um encaminhamento médico, uma orientação médica. Jamais tomar para si resolver aquela questão.